Oi, gente! No nosso vídeo de hoje, vocês estão percebendo que a gente está num ambiente diferente. Eu estou tentando fazer uma proposta um pouco mais espontânea, né? Eu vou conversar com vocês sobre um tema específico, enquanto eu vou fazendo uma outra coisa também, que na verdade eu vou estar lavando os absorventes de pano. Muitas pessoas me pedem para mostrar mais o ambiente da minha casa, compartilhar um pouco mais sobre a minha rotina, né? Então eu tô aproveitando para juntar as duas coisas, então vocês vão ver que esse vídeo de hoje não tem cenário montado, até coloquei um microfone aqui para ver se melhora o áudio, né? Para vocês escutarem bem tudo que eu vou falar, mas talvez vocês escutem alguns cachorros, vocês vão escutar alguns ruídos, porque é isso, a gente tá no ambiente da minha casa e eu vou conversar com vocês enquanto eu vou fazendo umas coisas aqui. Tá? Na verdade, lavando os meus absorventes, como eu falei pra vocês. E o tema do vídeo de hoje tem exatamente a ver com isso, gente. Porque na semana passada eu falei bastante sobre esse assunto, né? Compartilhei em todas as minhas redes sociais a importância da gente repensar o uso dos absorventes de pano, descartáveis, repensar o uso dos absorventes descartáveis, né? E fazer essa transição para os absorventes de pano. Falei também sobre coletor menstrual e compartilhei algumas coisas sobre plantar a lua. E aí me chegaram alguns comentários de pessoas que, assim, gostaram muito da ideia dos absorventes de pano, que curtiram, que querem experimentar, mas que estranharam um pouco o plantar a lua. E aí eu fiquei pensando bastante sobre isso, até olhando, assim, as coisas que eu trago, né? Observando as publicações antigas que eu fiz sobre esse assunto. E eu mudei muito a minha maneira de lidar com plantar a lua e eu queria compartilhar com vocês um pouco de como foi esse processo, né? A primeira vez que eu tive contato com o que é plantar a lua, gente, foi num retiro de sagrado feminino, né? Desses conhecimentos que são muito maravilhosos. Quem já teve a oportunidade de ir sabe que, assim, é muito nutridor, né? Você vai e recebe muita informação de qualidade, muito bom. E aí eu iniciei esse universo do plantar a lua bem quando eu estava no início do tratamento da endometriose, que foi quando eu fiz a transição para os absorventes de pano, que é aquela história que eu conto para vocês, que eu saí do coletor, que ele me deu muitas cólicas, né? E aí eu comprei 2 absorventes de pano e revezava com pedaços de toalha que eu colocava no meio da perna, né? E eu plantava a lua como um ritual mesmo, de agradecimento, né? Quando eu acessei esse conhecimento, me foi passado que você poderia ritualizar ele da maneira como você sentir melhor, mas que você tá retornando para a terra, né? Esse sangue que tá abençoando o seu ciclo, né? No começo, para mim, ainda era uma relação muito difícil, porque eu sofria muito com a menstruação. Então, a menstruação, para mim, ela nunca... né? Até então, hoje em dia eu tenho menstruações maravilhosas, mas eu passei a maior parte da minha vida, eu passei dos meus 13, que foi quando eu menstruei, até os meus 25 anos, que foi quando eu mergulhei nesses conhecimentos todos, odiando menstruar. A menstruação para mim era um pesadelo, era um tormento, então toda vez que eu escutava as pessoas falando dela como se ela fosse uma bênção, como se ela fosse linda e maravilhosa, eu estranhava, assim, confesso pra vocês que eu ficava meio tipo, nossa, mas como que pode, né? Será que um dia eu vou chegar nesse lugar? Será que um dia eu vou sentir tudo isso? Então, eu comecei a plantar a lua sempre fazendo o pedido de que o meu ciclo se harmonizasse, de que a minha endometriose, né, fosse revertida, de que as questões que eu passava relacionadas à minha saúde genital fossem sanadas, né? E eu passei muito tempo ritualizando o plantar a lua. Depois de muitos anos, gente, assim, até se vocês forem ver materiais antigos meus, vocês vão perceber que eu falo de deixar o sangue no altar, né? Eu falo de você colocar suas intenções e tananã. Só que eu fui cada vez mais me aproximando do conhecimento ancestral a partir da perspectiva das raizeiras aqui da região, né? Então, eu como aprendiz da mestra Dona Flor, fui me aproximando cada vez mais desse saber pelo viés popular, né? E nesse lugar do conhecimento das raizeiras, do conhecimento das parteiras, eu encontrei uma simplicidade tão grande, eu encontrei uma humildade tão grande para lidar com essas coisas todas, né, relacionadas ao nosso corpo, à nossa saúde genital, que eu fui transformando a minha maneira de compreender esse ritual que é o plantar a lua, né? E aí eu queria trazer para vocês um pouco como eu percebo hoje, né?
E também fui, né, estabelecendo um ponto de vista um pouco mais crítico sobre o movimento sagrado feminino, né? Fui compreendendo algumas coisas que a princípio eu não via, fui identificando fui percebendo, fui questionando, né? E pontuando algumas coisas que acho que eram importantes de serem pensadas, né? Em um movimento, né, como a falta de representatividade, como um espaço que não tem muita acessibilidade, como um lugar que muitas vezes se apropria de um conhecimento sem necessariamente honrar a fonte desses saberes, né? E à medida que eu fui observando tudo isso, que eu fui refletindo, questionando, trazendo isso para minha vivência, eu fui cada vez mais me aproximando desse conhecimento, né, como eu falei para vocês, a partir das tradições mais antigas, né, do povo daqui, né, que era o que eu tinha contato, que eu estava me colocando como aprendiz, né, da mestra Dona Flor. E eu fui percebendo, gente, que assim, a gente fala muito do ritual do plantar a lua como algo que as nossas ancestrais faziam, né? Então, é uma informação super comum de encontrar na internet, que as mulheres antes devolviam seu sangue para a terra, como se isso tivesse uma intenção muito explícita, né? E aí eu comecei a repensar isso a partir desse outro lugar de como é algo que é naturalizado, né? Então, hoje em dia eu nem tenho mais altar, né? Quem me acompanha há um tempo sabe que eu passei no começo do ano por um incêndio aqui em casa e pegou fogo no nosso quarto e queimou principalmente o meu altar, com tudo que eu tinha, né? Com todas as minhas coisas do sagrado feminino, com todos os meus cristais, com tudo, absolutamente tudo que eu tinha, gente, juntado aí ao longo de 7 anos nessa caminhada. Né? E isso para mim foi muito simbólico, inclusive, né? Porque me trouxe essa compreensão de que, será que eu realmente necessito de tudo isso, de todas essas ferramentas, de todos esses apetrechos aqui, para estabelecer essa comunicação com a espiritualidade ou com a divindade, com Deus, com o que quer que seja, que cada um acredite, né? No meu caso, assim, essa conexão espiritual, e isso me levou a perceber o quanto eu estava pautando a minha espiritualidade em objetos, né? Então era como se eu me sentisse incapaz de estabelecer uma conexão mais profunda sem alguns objetos específicos. E nossa, gente, imagina que isso deu um nó na minha cabeça, né? Quando eu já estava refletindo sobre tudo isso, quando o meu altar pegou fogo, então foi assim, uau, foi para mim a conclusão, né, de tudo isso e a oportunidade de exercitar esse outro lugar, que é o de estabelecer a conexão de um jeito mais simples, né, com o sagrado, né, de trazer o sagrado para a rotina e não para momentos específicos e não para lugares específicos, mas aonde quer que eu esteja, né, e o plantar a lua entrou dentro disso tudo, né, veio junto desse movimento, dessa reviravolta que aconteceu na minha vida. Então, refletindo sobre como será que as nossas ancestrais faziam isso. Gente, vamos parar para pensar aqui, né? Antigamente não existia sistema de saneamento, né? Aqui em casa, por exemplo, onde eu moro, posso até depois mostrar ali para vocês, que já eu vou acabar aqui e a gente vai dar uma volta aqui pelo terreno. Aqui em casa a gente tem um sistema de saneamento que é ecológico, que é o que a gente chama de fossa de bananeira. Então, toda a água da casa, ela volta para a terra, né? Ao contrário de quem mora numa cidade grande, por exemplo, que existe todo um manejo da água, né? Precisa existir. A logística da cidade grande não permite que a cada quantos metros tenha uma fossa de bananeira, né? Desse jeito. Como é que faz fossa de bananeira para prédio, gente? Então, assim, eu super entendo também, né? A demanda do ambiente urbano, né? Dentro de repensar novas logísticas. Só que isso, gente, morando na cidade, por exemplo, a água, igual aqui, né? Eu tô aqui nesse momento lavando os meus absorventes de pano. Essa água aqui, ela vai voltar para a terra. Morando na cidade, a água de vocês, ela não vai voltar diretamente para a terra, né? Ela vai passar por todo um processo de tratamento, ela vai, enfim, passar por muitas tubulações, até ela ser devolvida aí para algum rio, né? Depois de ser tratada. Que isso, inclusive, pode ser uma questão uma questão ecológica, né, que precisa ser pensada, mas eu não vou entrar nesse mérito agora não. E aí, gente, isso me levou a pensar, né, em como era essa relação antigamente com as ancestrais, né? Antigamente não tinha sistema de saneamento de água, não tinha
não tinha nada disso. Então, a relação que elas tinham era com algo que necessariamente voltava direto para a Terra, né? Então, eu parei para pensar, realmente, será que existia toda uma ritualística? Ou se essa ritualística era algo que fazia parte da rotina delas como algo natural? Né, igual aqui, para mim é natural eu devolver o sangue para a terra, porque ele necessariamente vai para a terra, né? Então, assim, num contexto onde as mulheres, onde as pessoas que sangravam lavavam os paninhos que elas usavam, né? Normalmente, até na época das nossas avós, elas usavam um pedaço de fralda cortado, pedacinhos de pano, né? Elas lavavam esse tecido e a água ia direto para o quintal, né? Essa água era naturalmente devolvida para a terra, assim. Então, eu comecei a buscar essa conexão desse lugar um pouco mais simples, como algo automático, sabe? E não digo que não exista, assim, mas é isso. A gente não tem nem ferramentas, nem elementos, eu acredito, para dizer que as ancestrais nossas tinham essa relação com o sangue dessa maneira. Talvez, assim, num passado muito, muito, muito distante, né? Porque o patriarcado, ele existe há milênios, né? As mulheres passam por um processo de opressão, a misoginia existe há muito tempo, né? E sei lá, quando é que as mulheres tinham a oportunidade, talvez em algumas culturas muito específicas, de manifestar essa conexão com o sangue através de um lugar um pouco mais ritualizado. Mas na grande maioria, né, dos povos, das tradições, esse contato, ele vinha desse lugar do que é natural, do que é espontâneo. Então, assim, necessariamente o sangue ele era devolvido para a terra porque ele não tinha nenhum outro lugar para ir, né? Porque, sim, poderia existir essa compreensão de que é algo sagrado, de que é algo que é matéria orgânica, rica, né? E por isso merece ser devolvida para a terra, né? Porque vai também nutrir a terra de volta, a nutrição que a gente recebeu, né? Ao longo do ciclo, a gente devolve ela para a terra através do sangue, né? Desse sangue que pode ser sagrado, né? Então, acho que essa relação entre o ritual e a rotina era algo muito mais automático, muito mais espontâneo do que algo necessariamente pensado, né? E aí, quando eu me percebi nesse lugar do que era totalmente pensado, né? Eu menstruava, eu ia lá, deixava os meus paninhos de molho, depois eu colocava esse pote de vidro que tá até aqui, ali no meu altar, para passar a noite, depois eu ia, entregava o sangue para a terra, às vezes eu misturava algumas plantinhas, às vezes eu cantava, às vezes eu ficava ali rezando meu cachimbo, né, e devolvendo esse sangue para a terra. Quando eu parei para pensar, gente, aqui onde eu moro o sangue já vai para a terra, né? Eu não posso fazer isso com o mesmo respeito, né, com a mesma compreensão que eu tenho da importância de fazer isso, porque sim, eu não acho que é algo banal, que é algo descartável, assim, tipo, isso não tem utilidade. Não, eu percebo a utilidade disso, sim, né, enquanto a gente pensa numa proposta de vida em mais harmonia com a natureza, né, mas comecei a tentar encontrar caminhos em que esse ritual fosse algo mais espontâneo, né? E que não havia necessidade de momentos específicos para isso. E aí, gente, eu vou pegar aqui o tripé e vamos andando um pouco que eu vou mudar de lugar. E aí, gente, eu fiquei pensando, né, em outras maneiras de estabelecer essa conexão, dentro dessa sacralidade também, vocês estão me vendo, pronto. Dentro ainda dessa sacralidade, mas de uma maneira espontânea. E super fluiu, super foi lindo, né? E aí eu queria trazer para vocês também a compreensão que eu tenho do que representa esse plantar a lua, né? Vamos entender que a gente vive numa natureza que é um organismo complexo, né? Do mesmo jeito que o nosso corpo, o corpo humano é super complexo, a natureza também tem níveis de complexidade que a gente nem consegue compreender. Então, dentro dessa logística de que Então, dentro dessa compreensão de que nós fazemos parte da natureza, que nós somos também natureza, né? Nós somos feitos de matéria orgânica, e quando a gente estuda o nosso ciclo menstrual, a gente percebe o quanto o sangue menstrual que está ali no nosso endométrio, né? Que é a descamação do endométrio, o quanto ele tem o seu valor, né?
vamos pensar que a gente passou um ciclo todo sendo nutrida pelos alimentos, né? O que dá energia, o que traz a vida pra gente enquanto seres humanos é a comida, é o que a gente consome, né? Então, quanto mais de alimentos vivos, alimentos saudáveis, né, mais frescos a gente consome, a gente sabe que mais saúde a gente tem, né? Então, independente, também não quero entrar aqui nesse mérito do alimento fresco, do alimento saudável, mas vamos pensar aqui que o alimento, ele vem da onde, gente? Ele vem da terra, independente do nível de processamento que ele tem, né? E eu sempre gosto de trazer aqui o conceito também da energia vital, né? Que os alimentos, eles contêm energia vital. E aí, quando você pega, por exemplo, um pacote de biscoito do lado de uma cenoura, qual que você acha que tem mais energia vital, né? É o que está mais fresco, é o que está mais vivo ali, o que está mais preservado in natura, né? É o que tem mais energia vital, que contém ali mais vida, tá? Então, essa energia vital dos alimentos, quem dá é a terra, né? Porque eles são plantados, eles se desenvolvem ali recebendo a nutrição que eles precisam, né? Para se transformarem de uma semente até um alimento que vai vir para o nosso corpo, né? E nutrir o nosso corpo também. Então, é como se a gente recebesse uma nutrição indireta da terra. E é justamente esse alimento, essa energia vital que a gente consome, que vai proporcionar que os nossos processos fisiológicos aconteçam, né? Então, a menstruação, ela é um processo fisiológico. E essa é uma das coisas que eu gosto sempre de falar, né? Que a menstruação, ela é natural, né? Hoje em dia, por mais que esteja crescente o movimento da não aceitação da menstruação como algo que pode ser interrompido, gente, isso, na minha compreensão, é algo absurdo, porque quando a gente está com um problema em qualquer outro sistema do corpo, vamos pensar aqui no sistema excretor, uma pessoa que está ali com uma infecção de urina, né? E ela vai no médico. O médico não busca maneiras de vamos fazer então ela parar de fazer xixi, né? Não é assim que as coisas funcionam, mas com a menstruação a gente tem a tendência de lidar desse jeito. Tá com um problema no sistema genital, corta a menstruação, interrompe a menstruação, né? É como se a gente tomasse um remédio para parar de fazer xixi, gente. É basicamente isso mesmo. Então, a gente deixa de viver esse processo que é de limpeza no nosso corpo, é de renovação, é um ciclo que se encerra para a abertura de outro, né? E aí, falando mais agora no sentido fisiológico mesmo do que acontece, né? De toda a dança hormonal, que é estimulada através dos nossos hormônios, tanto do estrogênio e especialmente da progesterona ali na segunda fase do ciclo, né? Esse endométrio, ele vai crescendo no nosso útero, preparando esse espaço para caso um óvulo seja fecundado. Então, o óvulo que é liberado na nossa ovulação, ele fica no nosso corpo ali, aguardando a possibilidade de gerar uma vida, né? E se ocorre a fecundação do espermatozoide com esse óvulo, esse óvulo fecundado ele fica transitando ali, é mais ou menos 7 dias que demora para ele sair ali das trompas e chegar até o nosso endométrio e se fixar na parede do endométrio. E por que demora 7 dias, gente? Né, tem todo um contexto aí de preparação, né, desse óvulo que foi fecundado e também desse endométrio que vai receber esse óvulo, né, que é estimulado, o crescimento dele é estimulado pelo estrogênio. Então, se esse óvulo chegar ali no útero e não tiver aquela camada fofinha pronta para receber ele, cheia de nutrientes, ele não se fixa, né? Inclusive, tem algumas pessoas que têm problemas de infertilidade, essa pode ser uma das causas, né? Claro que assim, falando de um jeito bem superficial, você precisa observar isso com mais profundidade, né? Não é assim, isso é o meu problema, não. Existem muitas questões, né? Mas essa pode ser uma delas, justamente ali a camada do útero que não sustenta, né? Que não segura. Porque o estrogênio, ele faz uma dança com a progesterona, né? Enquanto o estrogênio vai produzindo ali o endométrio, a progesterona é a responsável por segurar esse endométrio ali dentro do útero, né? Então, vamos imaginar que se esse óvulo chega, ele já está fecundado e não tem ali uma caminha fofinha para ele não tem vida para se nutrir, né? E por outro lado, se ele chega e tem ali uma caminha rica e maravilhosa, ela tem todos os nutrientes que são necessários para nutrir aquele embrião pelos primeiros meses de gestação, gente, pelas primeiras semanas de vida daquele embrião, ele vai ser nutrido ali por aquele endométrio. Olha só o tanto que isso é forte, né? À medida que a placenta, ela vai se desenvolvendo junto, né? Mas o primeiro momento, ele recebe essa nutrição direta do nosso endométrio. Então, tudo que tem ali no nosso endométrio é pensado para nutrir esse possível embrião, tá? Isso significa que
a parede do nosso útero, gente, o endométrio, ele é uma matéria orgânica muito rica, cheia de nutrientes, cheia de coisas que são essenciais para gerar uma vida, tá? Então, quando a gente compreende esse material rico que a gente guarda dentro da gente e que a cada ciclo a gente tem a possibilidade de renovar, né, essa parede do nosso útero, porque uma vez que não ocorre a fecundação, né, o nosso corpo entende que aquela caminha ali que está na parede do endométrio não é mais necessária. E essa descamação é o que a gente conhece como menstruação. Essa é a justificativa do fenômeno da menstruação, tá? Então, a nossa menstruação é uma matéria orgânica super nutritiva, super rica, que estava ali pronta para gerar uma vida, né? E aí quando a gente pega esse material e simplesmente descarta ele como se ele fosse lixo, né? Na maioria das vezes nos absorventes descartáveis, quando a gente, enfim, lida com isso como se isso fosse um lixo, né? Qual que é a mensagem inconsciente que a gente está querendo passar para o nosso corpo, que a gente está tendo desse fenômeno que é a nossa menstruação, né? Então, a gente pode começar a tentar expandir a nossa compreensão a respeito do que está ali no nosso inconsciente para a gente se relacionar com o nosso sangue de um jeito ou de outro, tá? E aí, quando a gente tem a oportunidade de pegar toda essa nutrição, né, que foi gerada a partir da vida, o nosso corpo foi nutrido pelos alimentos, né, e essa nutrição, essa vida que os alimentos nos deram, foi o que trouxe a energia necessária para os nossos hormônios trabalharem e produzirem essa camada extra ali no nosso endométrio, que é a menstruação. Então, quando a gente compreende essa vida indireta que está aqui dentro do nosso corpo, né, essa nutrição da natureza que veio da terra, e pega ela e tem a oportunidade de devolver para a terra, né, porque a gente não está dando nada, a gente está só devolvendo, né? Então, quando a gente devolve essa matéria orgânica para a natureza, para mim, gente, é semelhante a um processo de compostagem. Queria trazer isso para vocês, que eu estava pensando esses dias para trás, né? Falando, gente, mas a gente tem a compreensão, né, da importância de compostar os alimentos, né? Eu sei que esse não é um hábito de todas, se não é ainda, repense sobre isso, começa a buscar maneiras de você compostar os alimentos orgânicos, os restos de alimentos naturais que você consome na sua casa, né? Porque é você tá ali reaproveitando essa vida que te foi oferecida, né, gente? Por mais que a gente compre, a gente tem que pensar que a gente está comprando algo que é da natureza, né? Mesmo que seja de uma maneira indireta, a natureza está ali oferecendo pra gente, né, o que a gente precisa para ter a vida, pra gente se nutrir, né? Então, a gente não está dando nada para ela, a gente está só devolvendo, né? Então, do mesmo jeito que a gente composta a casca das frutas, a gente composta o resto das verduras, né, os alimentos que estão ali, e isso vira terra para a gente plantar mais depois, a gente também pode entender que é como se fosse semelhante a um processo de compostagem que a gente faz com o nosso sangue, né? A gente está oferecendo ele de volta para a terra, ao invés de considerar algo inútil, né? Algo que é lixo, que é simplesmente descartável, é como se eu olhasse para ele e falasse, nossa, isso aqui só existe, esse processo todo que aconteceu no meu corpo só foi possível porque a natureza me proporcionou, porque a natureza nutriu o meu corpo. E aí eu pego esse sangue e devolvo para ela. Gente, é o melhor biofertilizante do mundo, né? Eu não falei para vocês que o sangue menstrual, ele é uma matéria orgânica muito rica em vários nutrientes, né? E por isso que as plantas ficam tão felizes. Quem nunca teve a experiência de plantar, devolver o sangue para a terra, que é o que a gente chama de plantar a lua, né, gente? Faça para você ver o quanto as plantas reagem de um jeito maravilhoso. Então, assim, é um biofertilizante muito poderoso, é o mais poderoso que eu conheço, né? As plantas amam, né? Porque é vida pura que você está devolvendo para a terra. E aí, gente, a ideia toda de fazer esse vídeo, na verdade, é para trazer aqui para vocês essa reflexão, assim, para as pessoas que manifestaram que, tipo, eu não concordo com isso de devolver o sangue para a terra, né? Entendam que isso não é nenhum ritual de magia, isso não é nada, não precisa ser, né? Na verdade, assim, pode ser, se você quiser, se você sentir que você se afiniza com isso, pode ser também. Então, assim, também não quero ir para aquele outro extremo do tipo, eu não faço mais rituais, né, com o plantar a lua e isso é errado. Não, gente, cada um sabe o que faz, cada um segue o que quer, né, mas só para trazer a compreensão também de que pode ser algo muito simples. E sempre que eu penso em como antigamente as mulheres se relacionavam com o sangue, eu acredito que era muito desse lugar, né, de um lugar de simplicidade, de um lugar de reconhecimento, de um lugar de humildade, né,
que o ritual, ele se manifesta na nossa prática, no nosso dia a dia, né? A gente não precisa de um momento específico para isso. A gente pode ter essa ideia, esse respeito internalizado dentro da gente com tanta força, com tanta potência, que acaba se tornando algo automático, né? O fato de você fazer isso, mesmo que você não esteja trazendo nenhuma intenção específica, o fato de você ir lá e oferecer o seu sangue para a terra, pode ter uma força muito grande para você, porque a compreensão, ela está dentro de você, né? Você não precisa fazer nada específico para expandir essa compreensão. Não sei se eu estou conseguindo manifestar, se vocês estão conseguindo entender aonde eu quero chegar. Mas só para a gente trazer essa possibilidade de como algo simples, de que a gente pode fazer isso de um jeito mais espontâneo mesmo na nossa rotina. Até porque eu sinto que é esse lugar que vai trazer para a gente a relação com a menstruação, a relação com o sangue, que é da simplicidade, né? Que é o de algo tão natural, algo tão espontâneo no nosso corpo, que é isso, a gente nem se incomoda porque é isso, a gente já consegue conviver de um jeito harmônico com esse aspecto que se manifesta no nosso ciclo, né? É um pouco assim que eu me sinto, tá? Então, como que eu faço hoje, né? Eu sinto que essa compreensão da importância do plantar a lua, de oferecer o meu sangue para a terra, é uma compreensão que extrapola os limites do meu corpo físico. Eu acredito muito nisso, na importância de devolver essa nutrição para a terra, né, através do meu sangue menstrual, em forma de gratidão a toda a nutrição que eu recebi, a toda a vida que me nutriu, né, em forma desse agradecimento eu devolvo essa vida também para que ela nutra outros seres ali, sejam plantas, né, seja a própria terra. Então hoje eu sempre faço esse ritual dessa maneira espontânea. Não tenho mais nenhum cristal, não tenho mais altar, não canto mais, é algo automático, né? Eu tiro os meus absorventes, deixo eles ali de molho na água, né? Depois que eu deixo eles de molho na água um tempo, eu já esfrego no sabão e deixo em uma outra bacia. Essa primeira água do molho eu levo e ofereço para todas as plantinhas. Então, as plantinhas aqui amam, as plantinhas super se beneficiam. Eu fico tentando regrar, porque tem muita planta, fico, né, oferecendo um pouquinho para cada, assim, as que eu vejo que estão mais capenguinhas, eu ofereço um pouco mais, né, e aí eu tenho a oportunidade de plantar. Eu aproveito do início ao fim, tá, gente? O sangue que sai da primeira gota até a última gota, eu aproveito aqui em casa, que essa é uma pergunta também bem comum, né? Que muitas pessoas fazem, você planta só um dia? Ou você planta todos os dias? Eu posso plantar quantos dias, né? Gente, não existem regras, né? É completamente intuitivo esse processo, então segue o seu coração, né? E se o seu coração falar que isso não é para você, tudo bem, só repensa a sua relação com o sangue, tenta expandir sua compreensão para perceber que é algo que você pode considerar também como algo sagrado, que se manifesta em você, sagrado nesse sentido, né, de que é vida, de que é energia pura, energia no sentido literal, né, de uma coisa muito rica ali, cheia de vida, né, então vamos começar a compreender a maneira como o quanto a maneira como a gente se relaciona com o nosso sangue influencia também como a gente se relaciona com a menstruação e como isso indiretamente também tem a ver com muitas vezes os desconfortos e as dores que a gente sente, né? Eu sempre trago aqui, gente, que a gente precisa buscar maneiras de menstruar em paz. A gente precisa buscar mais conforto na menstruação para a gente odiar menos esse momento. Então, eu falei para vocês no começo do vídeo que eu odiava menstruar. Eu odiava, eu achava que era assim, a pior parte em ser mulher. Eu odiava inclusive ser mulher porque tinha que menstruar, né? Por muito tempo eu tomei anticoncepcional para suspender a menstruação, né? E depois de toda a minha caminhada, de toda a jornada, um pouco, né, disso que eu até compartilhei com vocês aqui, dessa trajetória de repensar vários lugares, mas graças também a esses conhecimentos todos que eu tive a oportunidade de acessar, né, hoje eu tenho uma outra relação com a minha menstruação e ela já não é mais um fardo, né, ela já não é algo que me incomoda tanto, já não é tão desconfortável, já não sinto as dores que eu sentia, né, até porque tive a oportunidade também de ter a reversão completa da endometriose já há alguns anos que eu convivo totalmente sem os sintomas da endometriose e isso para mim é libertador de um tanto que eu não consigo compartilhar em palavras com vocês, gente. Não existem palavras para trazer
Qual é a sensação de você menstruar e estar em paz com ela, sabe? De olhar para ela e falar, nossa, menstruei. É isso, né? Nem de uma super romantização, que eu também não acredito que é por aí. Menstruar é lindo, menstruar é potente, menstruar é isso, é aquilo, né? E nem de um lugar de odiar, que bosta, menstruei, que saco. De um lugar de que é isso. Menstruei e tá tudo certo, tá tudo ok, né? Até mesmo quem sente muito desconforto, assim, talvez você inicialmente não vá estabelecer essa relação de tranquilidade com a sua menstruação, mas só de você, por exemplo, não sentir tantas cólicas, só de você ter uma menstruação menos incômoda, isso já vai fazer com que você minimamente faça as pazes aí com esse momento, tá? Então, eu queria muito compartilhar com vocês o plantar a lua dentro desse lugar, né? Dentro dessa perspectiva de algo natural, algo espontâneo, algo que não necessariamente precisa ser ultra ritualizado, pode se quiser. Se você quiser trazer suas intenções, se você quiser rezar, se você quiser cantar, se você quiser dançar, colocar no fogo, né? É por isso que existe a liberdade, né? Mas para quem não sente a vontade de fazer isso como um ritual, também percebe que existe esse outro lado, percebe que existe ali uma simples e pura gratidão. Então quando eu ofereço meu sangue para a terra, diluído na água, sempre que é importante ele ser diluído, se você usa o coletor menstrual, tá? Dilui ali pelo menos um coletor para 3, 5 litros de água, tá? Porque é muito forte. E eu sempre ofereço ele para a terra agradecendo pelo ciclo que se passou, né? E pedindo bênçãos para o novo ciclo que está se iniciando. Então é como se fosse uma conversa minha ali com a Mãe Natureza, de gratidão, de honra, né, de honrar essa vida que me foi oferecida, e aí eu ofereço ela de volta, assim, do mesmo jeito que você me deu, com muito amor, né, que me nutriu, que trouxe a vida para o meu corpo, que permitiu que o meu ciclo fosse lindo, que fosse maravilhoso, né, que eu também sempre agradeço pelos ciclos tranquilos, pelas menstruações tranquilas que eu tenho, né, eu que já estive totalmente no outro lado, sempre que eu tenho um ciclo leve, potente, que eu me sinto plena, e isso para mim é um motivo de comemorar, então eu agradeço sempre por isso, né, sempre oferecendo de volta toda essa vida, toda essa nutrição que me foi oferecida. Então, é isso. Queria ouvir também um pouquinho de vocês, deixa aqui nos comentários, conta um pouquinho como que você se relaciona com o seu sangue, né? Como que é, se você já planta a sua lua, qual que é a relação que você estabelece com esse ato, né? E vamos construir juntas as possibilidades. Gente, qualquer pergunta que vocês tiverem também, é só vocês deixarem aqui, que assim que for possível eu vou responder. E é isso, vamos conversando sobre, vamos construindo sobre, vamos criando novas possibilidades e expandindo a nossa compreensão sobre o que é viver num corpo que sangra e num corpo que continua existindo a cada ciclo mesmo sangrando. Um beijo.